Fabrícia, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos trabalhar a correção do PET 2 para o segundo ano do ensino médio, corrigindo a semana 4 das atividades. Então vamos lá? Então aí na primeira atividade da semana 4, ele trouxe pra gente aí uma charge, né? Onde ele traz aí duas personagens, né? Uma mulher e um homem, né? O homem tá com o celular na mão e está falando o seguinte: se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Facebook, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tuitada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? E a gente vê que a mulher não gostou muito, né? Ela fez uma cara assim de quem tá meio querendo matar ali, o interlocutor ali, né? Então ela não tá gostando da situação, né? E vamos então ver qual a questão que essa primeira atividade vai trazer. Então, na tirinha, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea. Que crítica é essa? Então você vai ali olhar o que está acontecendo naquela tirinha ali, né? E vai então falar aí pra gente o que está acontecendo e qual a crítica que o autor aí faz sobre esse comportamento. Então ela vai retratar aí uma forte crítica ao uso excessivo e indiscriminado das redes sociais, aparelhos eletrônicos, visto que muitos dos usuários, eles não conseguem se desligar de suas vidas virtuais, né, para aproveitar isso da sua vida real. Então ele vai inferir a ideia de que não devemos viver apenas voltados para o uso desses recursos tecnológicos, mas sim aproveitarmos a companhia das pessoas ao nosso redor. Então vamos à questão número 2. Nessa questão número 2, nós vamos ter um texto jornalístico. Então, vamos fazer a leitura desse texto. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar as cláusulas? Acho que essas dicas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Então aí, depois de ler o texto, a gente tem aí o enunciado daquilo que é pedido. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, ele vai fazer uma síntese do que foi abordado na reportagem, ou seja, um resumo. Ele vai discutir problemas conjugais que conduzem à separação. Então, ele vai aí elencar os motivos que levam os casais a separarem-se. Ele vai abordar a importância dos advogados em processos de separação. Então, ele tem aí o objetivo de falar que é importante se procurar um advogado, que o advogado ele é importante nesses processos. Ou a letra D, ele vai oferecer dicas para orientar as pessoas em processo de separação. Então, esse leitor ele quer dar dicas sobre o que vai melhorar esse processo. Ou a letra E, ele vai rebater o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias aí sobre o tema. Ou seja, ele vai pegar aquele assunto e vai trazer novas ideias, uma visão diferente sobre o assunto. Para a gente ver aí qual a resposta vai ficar mais correta, a gente vai voltar no texto. Lembra que eu já falei para vocês anteriormente, em outras vídeos correções, que o importante é você ler sempre o texto, fazer uma leitura bem atenta? Então aqui também vai se enquadrar essa regra.
Então, a gente percebe que tem algumas palavras-chave aqui que vão permitir que você entenda aí qual o objetivo desse leitor ao escrever essa carta para a revista. Então, ele fala aqui que o texto aí da revista é bastante interessante, mas que ele acha, ou seja, ele tem uma visão diferente acerca do assunto. E ele aqui faz diversas perguntas. Então aqui, será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Então ele faz aí diversas perguntas aí nesse parágrafo, dando como se fossem aí conselhos do que deveria ter sido abordado. E depois, novamente, ele coloca o acho, né? Que é essa forma dele exprimir a opinião que ele tem acerca do texto. Então, se ele está dando a sua opinião, se ele está falando daquilo que ele acha, então a resposta será a letra E. Então, ele vai rebater o enfoque que foi dado aí ao tema, né, a forma como a revista trabalhou o tema, e vai aí lançar novas ideias que poderiam ter sido abordadas. Então, a resposta é a letra E. Então, na número 3, a gente vai analisar algumas características que têm a ver com o gênero reportagem e vai marcar aquelas questões que estão certas, né? Então, o gênero reportagem, ele é um gênero textual não literário, ele faz parte da esfera de textos jornalísticos, ele é divulgado pelos meios de comunicação em massa, na internet, rádio, televisão. Autor é o repórter. E ele vai abordar temas de interesse da sociedade, temas que estão aí em pauta naquele momento, com o objetivo de informar. E como ele quer atingir o seu público-alvo, ele vai ter uma linguagem clara e dinâmica, bem objetiva. Então, aqui vamos analisar cada uma dessas afirmativas. Então, número 1, texto expressionista de subjetividade exacerbada. Isso aqui quer dizer que ele quer expressar sentimentos e vai manter esse texto subjetivo, ou seja, de forma a permitir diversas interpretações. Então, o gênero reportagem, como ele vai abordar temas de interesse da sociedade e ele tem o objetivo de informar, ele tem que se manter objetivo, atento àquele fato do qual ele fala. Então, ele não pode ser subjetivo. Então, a questão número 1 já está fora, a gente não vai utilizar ela. Ele vai ter a predominância da forma narrativa e a humanização do relato. Esse aqui é verdadeiro, porque o repórter ele vai narrar aquilo que está acontecendo, né? Vai trazer uma narrativa dos fatos, e ele vai aproximar esse fato do seu leitor aí, do seu interlocutor. E nós temos aí a número 3, texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Então, realmente, ele é um texto objetivo e ele é impressionista a partir do momento que ele tenta destacar o fato ocorrido para chamar a atenção do seu leitor, do seu interlocutor. Então, até agora a gente tem a 2 e a 3 como sendo corretas. A número 4, predominância da forma descritiva e desumanização do relato. Então, essa opção ela vai contrária à opção número 2, que eu já falei para você que está certa. Então, ele não tem essa desumanização, ele não se afasta, né, daquilo que está sendo relatado. Pelo contrário, ele se aproxima. Então, a 4 também está errada. E o número 5, texto literário de alta subjetividade. Eu já falei para você, então, que ele é não literário, que ele é um texto jornalístico, que ele é objetivo. Então, essa 5 também está incorreta. Então, nós vamos ter aí como resposta certa a letra B, onde apenas a afirmativa 2 e a 3 vão estar corretas. Temos aí agora a número 4, são características do gênero reportagem. Então, ainda a gente vai continuar caracterizando o gênero. Então, na letra A, comunicação utilizada entre pessoas que mantém algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. Linguagem coloquial é aquela do nosso dia a dia, né, que não se importa com as regras da gramática. Então, ocorre isso na reportagem? Não, né? Eles vão utilizar uma linguagem mais correta
e não vai haver essa relação íntima, né, entre os interlocutores, né? Ali o repórter e a pessoa da qual ele está fazendo a reportagem, ou as pessoas que participam do fato, elas não vão ter relações íntimas aí dentro dessa comunicação com o repórter. A letra B. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Também não, né? Esse objetivo de transmitir a opinião de pessoas de destaque seria entrevista, né? Que apesar de ser semelhante, ainda tem diferenças da reportagem. Então, a entrevista vai ser a pessoa que está sendo entrevistada falando sobre a visão dela sobre os fatos ou sobre ideias que ela tem ali concebidas. Então, nesse caso, ela não faz parte das características do gênero reportagem. A letra C, texto jornalístico, tá certo, né? Divulgado nos meios de comunicação de massa. Eu falei que ele é divulgado em televisão, rádio, internet, que são meios de comunicação em massa, que passam comunicação para várias pessoas ao mesmo tempo. E que vai informar fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara para ser entendido. Então, a letra C é a letra correta, a que está certa. Então, aí a resposta certa é a letra C. A letra D aqui, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Então, não é essa, né? Porque o texto jornalístico, a reportagem, ela é predominantemente objetiva. Então, aí terminamos a nossa correção da semana 4 do PET 2 do segundo ano. E com isso também terminamos esse PET, né? Do segundo ano aí para essa segunda fase. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E beijo no coração e até a nossa próxima vídeo correção.